Eu fico pensando aqui, embora o clássico de análise de pesquisa eleitoral, principalmente tão distante ainda das eleições, seja mesmo olhar a rejeição, é claro que esse é um dado fundamental, me chamou a atenção, Bosco e Pedro, que no fio do Nunes, do Felipe Nunes, quando ele vai analisar esse quadro que apresenta as rejeições, ele escolhe analisar o potencial de voto de cada um a partir do grau de conhecimento ou não, né, daqueles candidatos, que é um pouco o que o Bosco fez ali também, mas ele claramente adota essa métrica aqui como basilar aqui nessa análise da Quest, dessa pesquisa atual, né? E aí, então, ele aponta que, por exemplo, o Caiado tem um alto índice de voto de quem o conhece, assim como o Zema e o Tarcísio, mas que tem aí, então, esses outros nomes que não são tão conhecidos ainda, como, por exemplo, o do Gustavo Lima. O pessoal aqui no nosso chat está cabreiro com a gente de se a gente está levando o Gustavo Lima a sério, que ele é uma piada de mau gosto. Tem um ali que falou que a gente não devia ter colocado ele na pesquisa. Eu não falei com o Felipe Nunes antes da pesquisa, não fomos nós que colocamos, viu? Mas eu hoje de manhã na nossa reunião de pauta, eu brinquei não, a gente estava discutindo, enfim, que tamanho dá para essa pré-candidatura, se é que dá para chamá-la assim. E eu falei, olha, gente, ele se consolidando ou não como candidato, o fato é que nesta pesquisa ele é a novidade política. Talvez essa novidade política ele se evapore em menos de um mês, né? Mas como a gente está tão distante ainda da eleição e ele foi inserido pela primeira vez numa pesquisa dessa magnitude, é parte dos analistas, do trabalho de analista de política, dar uma olhadinha no que isso está dizendo, né, Bosco? Assim, pelo menos momentaneamente fazer essa análise. E eu argumentei mais cedo que para um pré-candidato ou um ensaísta aí de candidato que não tem sequer um partido político, ele ter ali 29% de conhece e votaria, só abaixo de Lula e Bolsonaro, eu não acho isso desprezível. Eu acho que isso revela algumas coisas. Eu acho que revela o fato de que tem uma parcela importante da população que está sedenta de um outsider de novo. Eu acho que revela que esse outsider tem muito mais chance vindo pela direita, o que pode parecer óbvio, dadas as tendências, né, de voto, mas se a gente considerar que, enfim, a eleição presidencial passada, quem ganhou foi a centro-esquerda, é um dado bastante importante, né? E eu acho que mostra que as pessoas estão prontas para preterir, por exemplo, Michele Bolsonaro, Pablo Marçal e o próprio Tarcísio de Freitas nesse campo do conhece e votaria, né? Aí você pega o tanto de gente que não conhece. De fato, aqui a coisa desequilibra, porque é pouca gente que não conhece ele, né? E é grande o número de gente que conhece e não votaria. Mas, Bosco e Pedro, a provocação que eu faço em contrapartida, inclusive em comparação com o Haddad, é que rejeições são difíceis de reverter, mas não é impossível, principalmente com 2 anos de trabalho. E eu acho que a aposta do Lula é, acima de tudo, nele mesmo ainda. Eu acho que ele ainda tem na cabeça que ele é o candidato, mas ao escolher Haddad para ser seu ministro da Fazenda, ele sabe o tanto que esse cargo expõe, né, Bosco? A gente que acompanha a política há tanto tempo sabe que esse cargo faz a carreira ou destrói a carreira de um político profissional, né? Eu acho que a essa altura o Lula está apostando que ainda possa fazer a carreira de Haddad como seu sucessor. Eu acho que ele está ainda nesse ponto.
Eu só não sei se dá tempo de reverter tudo isso aí de rejeição, mas eu confesso que me surpreendeu estar a mais alta rejeição de todas, a de um ministro da Fazenda que é de um perfil relativamente moderado, que não é aquele petista clássico, raiz enfim, de verborragias que possam incomodar o centro, por exemplo, me surpreendeu. Então, esses pontos que eu queria trazer aqui para gente conversar. Quer ver primeiro, Pedro? Não, Bosco, vai lá, comenta e depois eu entro. Não, é o seguinte, anticandidatos, né, como esses outsiders que aparecem, hoje mais do que nunca, eles precisam ter uma solidez partidária, né? É uma construção. Claro, você teve lá o exemplo do Collor. O Collor se elegeu por um partido que foi criado para ele, um partido que ninguém conhecia. Mas o Collor já tinha biografia política, né? Então a legenda foi um detalhe para ele, mas ele precisou costurar apoios. Ele teve o apoio do setor privado, né? Eu digo assim, porque o discurso do Collor, o Collor não era uma figura conhecida para o país, e o discurso dele foi um discurso exatamente na linha do outsider, né? Então, o Gustavo Lima, há um rol aí desse universo sertanejo que teve muita visibilidade no governo Bolsonaro, se aproximou dele, faziam aquelas festas sertanejas com ele e tal. Então, e além de ser um influencer com bastante clique, como se diz, né? Como vocês dizem, com bastante público. Mas eu acho que dessas eleições vai prevalecer a construção partidária, porque os partidos, depois das reformas eleitorais que nós tivemos, primeiro você viu que o quadro partidário diminuiu muito. Segundo, que os presidentes de partidos, as direções dos partidos, hoje é que ditam, ao contrário de antes, que você tinha atuações individuais, hoje quem dita o caminho é o partido, os caciques. Claro que com a direção, a construção com os líderes, etc. Mas é muito difícil você alçar voo numa campanha desse porte sem que você tenha um apoio partidário muito forte. E acho também que o que você colocou sobre rejeição está correto. Eu acho que tem que se fazer, porque a rejeição ninguém elimina completamente. Mas como ela tem vários elementos dentro dela que a compõem, não é? Você pode reduzir a rejeição numa dose capaz de torná-lo de novo competitivo, ou mais competitivo. É o caso do Lula, por exemplo. Já tem aquela rejeição que ficou claro ideológica, não é? Mas tem a rejeição também em função do quadro econômico, e por óbvio, sempre começa com a alta dos alimentos, não é? Isso é reversível, não é? Portanto, ele tem aí um bom espaço para reverter uma parte, um percentual dessa rejeição. O que eu já não vejo isso muito com a figura do Bolsonaro, né? Porque ele está agora, primeiro, fora de governo, segundo, inelegível, né? E com concorrência dentro do partido dele. Então, o espaço para o Bolsonaro diminuir e reduzir de forma significativa a sua rejeição é bem menor, não é? Vejo assim que está muito longe para a gente poder dizer sobre essa resiliência da candidatura de Pablo do Gustavo Lima, não é? Mas eu acho assim que são muito conhecidos pelas redes, etc., né? Mas uma candidatura com chances, ela precisa de muito mais do que a visibilidade. Ela sem visibilidade não vai. Ela com muita visibilidade, mas sem estar estruturada, também vai ter muita dificuldade, não é? Acho mais fácil até você construir uma candidatura com uma grande força partidária se você tiver em cima de uma pessoa menos conhecida, mas se você tiver
um arco de alianças forte. Você veja o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ele era um político que não se elegia com muita facilidade, mesmo no estado dele. Chegou a senador, assim, sempre com a votação muito modesta, né? E é um sociólogo de esquerda, uma biografia de esquerda, né? E, no entanto, ele conseguiu, a partir do Plano Real, construir uma candidatura com a direita, né? Ele até brincava com isso, ele dizia que vou exercer a verdadeira dialética. Dava essas respostas assim para quem questionava essa aliança. Então, essas coisas são possíveis. Agora, você, do nada, um outsider, sem estrutura, sem forças, sem um apoio muito grande, tudo é possível, pode até chegar lá, mas seria uma coisa muito inesperada, eu acho, do meu ponto de vista, porque Bolsonaro se elegeu, se desgastou demais, né? Tá aí. O teste de governo, Flávio e Pedro, é uma coisa muito, muito forte, né? Você vê que o Lula se elegeu com 51%, está pegando esse Congresso assim, extremamente agressivo, que subjugou o Bolsonaro completamente, e tem uma resiliência eleitoral muito grande para estar ainda com 30% em pleno governo, um governo que não está indo bem, né? Principalmente na economia, e foi desidratado rapidamente nos primeiros 2 anos, porque é um teste de governo muito forte, né? Eu acho que, resumindo, a capacidade do Lula reverter, reduzir ainda o seu índice de rejeição, melhorar seu índice de aprovação. Não vejo o mesmo espaço no Bolsonaro e vejo que nós podemos estar caminhando, e isso é o mais importante, para uma candidatura de centro-direita. Vocês se lembram que se falava sempre terceira via, né? Terceira via seria esse perfil de candidato que agora, na minha observação, está começando a se desenhar como o verdadeiro candidato a disputar com o Lula ou com a esquerda em 2026, né? Para o Brasil é um avanço, porque nós estamos saindo de um cenário completamente distorcido, né? A extrema-direita minoritária comandando o processo todo, né? Mas isso também sofreu um desgaste grande, né? Então, pelo menos estamos caminhando nessa direção. Agora, as chances do Lula se reeleger dependem, primeiro, de reverter esse quadro. E, segundo, de ele, chegando perto, a gente vai saber, das condições dele mesmo, pessoais, de enfrentar mais 4 anos de governo. Eu não quero pôr isso em dúvida, mas ele próprio pôs, né? Ao dizer recentemente que vamos ver se eu seria candidato ou algo nesse sentido, né? Ele pode ter feito isso por vários motivos. Aliás, desde que ele falou isso, a grande discussão em Brasília aqui de bastidor é essa. Onde você vai, tem gente experiente, gente discutindo isso. Espera aí. Porque o Lula intrigou todo mundo com isso por causa do momento em que ele disse isso. Teoricamente, na lógica política, você pôr em dúvida a sua candidatura à reeleição com 2 anos de governo é algo que é um tiro no pé. Quer dizer, parece que você está dizendo, você está deflagrando o processo sucessório, está antecipando e precipitando ele. Então não seria favorável ao Lula ele dizer isso. Então por que ele disse? Essa é a grande pergunta, né? Se ele quis realmente dar um recado de que não sei se teria condições, ou se ele fez um jogo político ali, talvez para as pessoas dizerem, não, tem que ser você, fica, o dia do fico, né? Ou se ele quis, está preparando já o PT para isso, a esquerda, enfim. Ficou essa interrogação no ar.